Olá pessoal, Independência do Brasil, segunda parte. Nós vimos no bloco anterior, no vídeo anterior, a chegada da família real portuguesa no Brasil. E em 1817, nós vamos ter no Nordeste uma revolução que pretendia a separação de Pernambuco do resto do Brasil. Para os nordestinos, havia uma pressão da colônia, uma opressão de impostos que existia em cima dessas elites, desses comerciantes de Pernambuco, e que continuavam exigindo, mesmo agora o Brasil sendo elevado a Reino Unido, a Portugal, o poder agora estava no Rio de Janeiro. Ao invés de estar em Lisboa, estava no Rio de Janeiro. E esse poder oprimia essas províncias, aqui em especial em Pernambuco, com o saldo de impostos. Né? Então, o próprio comércio continuava na mão dos portugueses. E Pernambuco, influenciado dessas elites políticas, né? Influenciadas por ideias liberais que vinham da Europa e que estavam entre essas classes médias, ela termina alimentando ideias de separação do resto do Brasil. Então, em 1817, nós temos início de uma revolta em Recife. Os revoltosos tomam o poder na província e decretam a separação de Pernambuco do resto do Brasil. Durante 10 semanas, Pernambuco então foi considerado um país, vejam só, separado do Brasil. É claro que isto não foi aceito pelo governo do Rio de Janeiro, não foi aceito pelo Dom João VI, que mandou tropas para reprimir essa revolta. Então, esse governo lá de Pernambuco, que tinha lá se formado, estava sob o controle de fazendeiros, comerciantes, padres e juízes que faziam parte desse grupo de revoltosos. Eles terminam sendo inspirados aí, como nós já falamos, nas ideias de liberdade que vinham da França, especialmente, da Revolução Francesa, mas ele termina não dando certo essa revolução, porque eles terminam sendo reprimidos pelo governo do Rio de Janeiro, e termina acabando com essa revolta. Então essa revolta, na prática, ela não tem resultado, mas as ideias de independência estavam presentes. Estavam presentes aí. Assim como estiveram presentes lá em Confidência Mineira. Muito bem. Em 1820, ocorre uma revolução na cidade do Porto agora, não no Brasil, mas lá na cidade do Porto, em Portugal. O que esses revoltosos queriam? Eles queriam a volta da corte do Dom João, da família real, para Portugal. E queriam mais. Eles queriam que o Brasil voltasse ao pacto colonial, como era antes da chegada da corte portuguesa aqui. Então essa revolta das elites portuguesas, que estavam perdendo seu lucro em função do Brasil ter aberto seus portos, elas terminam exigindo a volta do rei para Portugal. E o rei Dom João VI fica com receio de perder o seu poder lá em Portugal, porque ele era rei lá, afinal de contas. E ele termina decidindo voltar. Em 1821, ele volta para Portugal, retorna para Portugal, mas deixa o filho dele aqui, como príncipe regente, aqui no Brasil. É o Dom Pedro, que será o Dom Pedro I.
em Portugal, conhecido por Dom Pedro IV, e aqui no Brasil será o Dom Pedro I. É esse aí, conhecido aí, né? Muito bem, só que as elites portuguesas, elas também exigem que o Dom Pedro voltasse para lá, para Portugal. Inclusive diziam que ele tinha que completar sua formação intelectual, tinha que fazer estudos, enfim. Na verdade era uma desculpa, queriam que o Dom Pedro voltasse para lá também. Só que aqui no Brasil, quem não queria que o Brasil voltasse ao pacto colonial, a estar dependente apenas de Portugal para vender ou para comprar os seus produtos, eram os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes. Então a elite portuguesa, ela queria que o Dom Pedro voltasse, mas a elite brasileira queria que ele ficasse. Então isso vai representar um conflito entre esses dois grupos, entre essas elites. É claro que essa elite que estava no Brasil, ela não era uma coisa só, como a gente vai poder ver também. Então, quando as cortes exigem que o Dom Pedro volte, ele recebe uma determinação e a pressão é para ele ficar aqui por parte de grupos políticos aqui no Brasil e por parte dessas elites, e ele resolve ficar. É o chamado dia do fico, em que ele desobedece às cortes e fica no Brasil. Uma das figuras importantes aí no processo da independência é esse senhor aí, José Bonifácio. O José Bonifácio, ele tinha ideias importantes, né? Que terminou influenciando, inclusive, as ideias que influenciaram o processo da independência. Então vejamos algumas ideias do Bonifácio. Bom, ele desejava acabar com o tráfico de escravos, né? Era uma coisa muito liberal para a época. Imaginem aí, nesse período do início ainda do século XIX, acabar com a escravidão. Então, tudo girava em torno da escravidão ainda no Brasil. E Portugal ganhava muito dinheiro com o comércio de cativos, com o comércio de escravos. Então, o Bonifácio tinha umas ideias mais liberais, de já uma outra visão, que seria de tornar o Brasil um país mais moderno, se livrar da escravidão, libertar os cativos. Então o Brasil, imaginava ele, poderia se transformar numa nação independente, uma nação mais progressista. Pretendia que os libertos, tanto os escravos que seriam libertos e até mesmo os índios, fossem integrados à nação brasileira, que também era algo bastante, de certa forma, progressista para a época. Defendia o confisco das propriedades dos portugueses que não moravam no Brasil, mas que tinham terras no Brasil. Então, para ele, o governo deveria confiscar essas terras, tomar para si as terras de portugueses que moravam em Portugal, mas tinham terras no Brasil. Obviamente, isso desagradava essas elites portuguesas. E o Bonifácio, inclusive, ele queria mudar a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, nesse momento. A ideia dele era que pudesse essa capital ir para o centro-oeste, a região mais interior, do Brasil, levar esse desenvolvimento maior para o interior do Brasil, coisa que só vai acontecer no século XX. Em 1860, quando é inaugurado Brasília. Olhem só a visão que ele já tinha nesse momento. Enfim, então algumas ideias aí do Bonifácio,
É claro que essas ideias vão contrariar interesses. Esses interesses, na verdade, eram das elites mais poderosas, né? E ele dizia que ele passou a desagradar com essas propostas, né? Principalmente os ricos comerciantes portugueses, aqueles que traficavam escravos, faziam comércio de escravos, os senhores da terra, os fazendeiros, inclusive aqui no Brasil, né? Porque ele pregava o fim da escravidão, políticos que defendiam uma democracia aqui no Brasil, mas que, de fato, não era uma democracia real, porque eles queriam transformar o Brasil numa democracia, mas aonde a grande parte da população não votasse. Para votar, teria que ter uma renda, uma certa renda anual, é o chamado voto censitário. E isso, para o Bonifácio, não era uma democracia. Então, essas ideias terminam entrando em choque. Tá? O Bonifácio é um dos articuladores que vai pressionar, inclusive, o Dom Pedro, né, a romper com Portugal, a fazer a escravidão do Brasil. Porque ele queria evitar com que as províncias se tornassem independentes. Na visão do Bonifácio, o Brasil teria que manter a sua unidade territorial. E não como aconteceu com a América Espanhola, onde as várias províncias se separaram e deram origem a outros países, se fragmentaram. Então, a ideia de manter uma unidade territorial. Pois bem, nesse período nós temos então basicamente 3 partidos, 3 grupos no Brasil que vão defender 3 projetos diferentes. Um deles é o Partido Português. O Partido Português, obviamente, vai defender o quê? Que o Brasil continue uma colônia. Esse Partido Português defendia isso. O Brasil deve se manter como uma colônia de Portugal. O Partido Brasileiro é o partido que vai defender uma independência, mas uma independência com um país construído, né, e dominado pelos grandes proprietários. Quer dizer, eles não queriam o fim da escravidão. Eles queriam independência, mas para eles ter mais liberdade em relação a Portugal, mas não para dar liberdade aos escravos. E aquele setor, aquele partido mais radical, tinha essas influências do José Bonifácio, que defendia uma independência, né, com uma influência liberal maior. Né? Então eles queriam que houvesse uma república, o Brasil virasse uma república, que as pessoas pudessem votar, os brasileiros, para escolher os seus governantes, e que houvesse uma abolição da escravidão. Embora aqui, vamos deixar claro que o Bonifácio defendia a monarquia. Ele defendia o Brasil continuar como uma monarquia e não passar para uma república. Pois bem, desses grupos, então, nós temos esse clima vai aumentando, né? Essas pressões vão aumentando, e no dia 6 de agosto de 1822, nós temos um manifesto do Dom Pedro, aqui então, né, as Nações Amigas. Esse manifesto teria sido escrito pelo José Bonifácio, aonde o Dom Pedro declarava já a independência do Brasil. Vejam só. E ele declarava a independência do Brasil, argumentando que os brasileiros sofriam a miséria, da escravidão, da tirania portuguesa, mas o Dom Pedro era português, era filho do rei de Portugal. Então aqui, na verdade, era só um discurso, só um discurso que na prática depois não se concretizou. Muito bem, então nós temos a independência do Brasil, a ruptura definitiva, né, em 7 de setembro de 1822.
A independência ela foi representada em 2 quadros, que a gente vai examinar agora. Esse primeiro quadro é o quadro de um francês, de um pintor francês, chamado François René, de 1844, e ele foi pintado já no período do Segundo Império, no Brasil. E ele apresenta aqui, então, o Dom Pedro aqui no meio, né? Nós temos aqui a figura do Dom Pedro, com o chapéu levantado. Nós temos já membros de uma elite aqui também, com chapéus levantados. E aqui nós temos uma população que, se a gente olhar bem, ela representa muito mais uma população europeia do período medieval do que uma população brasileira. Uma visão muito europeia aqui, tá, dessas pessoas. Tanto é que aqui não tem representado nenhum escravo nessa imagem aqui. Tá? E inclusive essa casa aqui que tem aqui atrás, nesse local aqui, que era o Riacho do Ipiranga, próximo de São Paulo, isso não existia ainda. Então essa imagem ela não condiz com a realidade. Vamos ver o segundo quadro, e aí é o mais conhecido. O quadro O Grito do Ipiranga, do Pedro Américo. Esse quadro foi pintado, terminou de ser pintado em 1888, a época da abolição da escravidão. E o que esse quadro mostra? Ele tem uma série de equívocos. Vamos lá então, vamos observar. Né? O Dom Pedro está aqui no centro, com a espada. Aqui, veja que o outro ali não aparece com a espada, né? Ó, o outro é o chapéu. Aqui ele está com a espada em punho. Aqui tem uma série de cavaleiros que o acompanhavam, uma comitiva. E aqui outros soldados reais. Vejam só, aqui no fundo uma casa que também não existia. Então vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Primeira coisa, o que não corresponde? Os cavalos. Dom Pedro e seus acompanhantes não estavam montando a cavalo. Por quê? Porque os cavalos, naquela época, não eram utilizados para viagens mais longas. Naquela época eram utilizadas mulas. Exatamente, mula. Né? Mas a mula tinha a capacidade de levar mais peso, tinha mais resistência para viagens mais longas. Só que não ficaria bem pintar o Dom Pedro em cima de uma mula. Vejam só. Então o que o pintor faz? Ele tira, em vez de ele pintar a mula, ele pinta o cavalo. O número de acompanhantes. A comitiva de Dom Pedro era formada de poucos integrantes. Não tinha 40 como estava aí na imagem. Os trajes. Dom Pedro I e sua comitiva não viajavam com uniformes de gala, que é o que foi pintado ali. Tá? Sequer existiam nessa época, não existia ainda, os chamados dragões da independência, que eram esses aqui, ó. Vou voltar aqui. Ó, esses aqui, ó. Tá? Então esses aqui não tinham. Os trajes, então, não eram aqueles. Postura de Dom Pedro. Olha só. É muito improvável que o Dom Pedro tivesse com toda aquela postura ali sadia, tá? Que ele levantando a espada e tal, porque ele não estava bem naquele período.
Inclusive disse que ele não jantou bem na noite anterior e estava com problemas gástricos. Vamos lá. E a Casa do Grito também não existia. Tá? Que é aquela ali, ó. Essa aqui. Essa aqui, ó. Não existia naquele momento ali. Tá? Então aqui tem uma série de coisas equivocadas. Mas uma coisa interessante. Olha só essa figura aqui. Essa figura aqui é um camponês. É um homem da terra. Tá? O que ele está representando? Ele está representando o povo deixado de fora da independência, o povo brasileiro. Ele está olhando para lá, ó, e provavelmente ele nem conheça quem está lá. Essa é a ideia. Tá? Ele nem sabe o que está acontecendo ali. Então, embora esse quadro tenha uma série de aspectos que não condizem, esse dado é um dado interessante. Do pintor ter colocado aqui um camponês fora daquela realidade, que está fora, representando o povo, né, fora desse processo. E, finalmente, nós temos o seguinte: a independência ela foi pacífica, não houve uma guerra de independência, como aconteceu com outros países. A independência ela não foi aceita em alguns lugares, especialmente Salvador, na Bahia. Porque lá na Bahia existiam tropas portuguesas. E essas tropas se revoltaram contra a independência. Mas, embora tenha havido alguns conflitos, não chegou a ser propriamente uma guerra. Elas foram dominadas. Certo? E a independência aconteceu sem guerras. E a gente vai ver depois, no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o Primeiro Império. O que Dom Pedro teve que fazer para que o governo português reconhecesse a independência do Brasil. E é um outro dado interessante. O Brasil se torna independente, mas fica tudo na mesma família. O filho fica com o Brasil, o pai fica com Portugal. Curioso isso, não é? Muito bem. Então a independência do Brasil foi isso. Ela não foi feita para acabar com a escravidão. A escravidão continuou. A independência não foi feita para melhorar as condições da vida dos brasileiros. Continuaram pobres, explorados. A independência foi feita pelas elites dominantes para defender o seu direito de liberdade, de comércio, liberdade econômica, liberdade política também. Certo? Até lá então. Até o próximo vídeo.